Bom dia, gente. Vamos entrar, tem gente lá fora batendo papo, isso é bom, tá? Mas vamos começar lendo um texto de Lucas, capítulo 11, 47 até 51. Se você tem tua Bíblia, você pode abrir em Lucas, capítulo 11, versículo 47 até 51. E esse texto, eu gosto dele, porque Jesus está corrigindo a gente até falou sobre isso agora há pouco aqui no estudo bíblico. Jesus vem corrigindo uma situação na sociedade da época, né? E ele diz a partir do versículo 47 de Lucas 11: ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Gente, esses caras aqui, eles estavam edificando os túmulos dos profetas que estavam mortos, fazendo túmulos enormes e bonitos, achando que com isso estavam fazendo uma coisa boa para Deus. E Jesus diz: olha só, vocês estão fazendo os monumentos bonitos, e basicamente isso está demonstrando que vocês concordam com o que os seus antepassados fizeram, porque vocês estão fazendo o túmulo bonito de alguém que os seus antepassados mataram. E vocês estão celebrando a morte desse cara, construindo um túmulo bonito em cima. E ele cita Abel e Zacarias. Abel foi o primeiro mártir, lembram disso, que foi morto pelo próprio irmão. E ele fala de Zacarias, que você encontra isso em 2 Crônicas, versículo 24, porque segundo a organização hebraica, é o último livro da Bíblia hebraico. Seria como dizer, desde Gênesis a Apocalipse, todos os mártires, vocês são culpados deles. Jesus estava dizendo para eles. Equivalente a toda a história, todos os mártires da história, vocês são culpados. E as obras desses líderes, então, eram testemunhas de quão longe de Deus eles chegaram. E às vezes nós nos encontramos na mesma situação. A gente monta coisas achando que está fazendo um bocado de coisas para Deus. Na verdade é um monumento à nossa distância de Deus. Coisas que Deus nem pediu para a gente fazer, a gente está fazendo, achando que é uma grande coisa, quando na verdade a gente está erguendo para nós mesmos um monumento, aliás, que basicamente celebra a nossa distância de Deus. Enquanto eles edificavam e enfeitavam os túmulos para os profetas, eles desprezavam a mensagem do próprio Espírito que falou por meio desses profetas. Porque foi Deus que falou através deles e eles os mataram. Então, vamos construir um túmulo, mas desprezaram o Espírito que falava através deles. Rejeitaram João Batista, o maior de todos os profetas. Perseguiram Jesus, aquele para quem todos os profetas apontaram. E nós não estamos longe disso. Nós basicamente fizemos a mesma coisa. Um teólogo chamado Mason disse o seguinte: o único profeta que eles honraram era um profeta morto. Todos os profetas que vinham e anunciavam, eles apedrejavam e matavam, mas honravam os que estavam mortos, porque os mortos não falavam mais, não apontavam mais o erro. Então o único profeta que eles honravam era um profeta morto. Que Deus nos ajude, né? Você quer honrar Jesus hoje? É só fazer o que ele fazia, andar onde ele andou. Não se preocupe, viu, gente? Jesus vai estar lá, bem junto ao seu lado. É só fazer o que ele fazia, andar onde ele andou. Só isso. Nós não precisamos fazer monumentos grandes, né? Por isso a gente está aqui essa manhã. Nós queremos celebrar o Cristo, não qualquer Cristo, né? Mas aquele Cristo que foi morto lá, ressuscitou e está vivo. Esse nós queremos celebrar essa manhã. Então quero orar nessa manhã, pedindo que Deus nos ajude, para que a gente possa celebrar o nome do Senhor, que nós possamos cantar louvores ao nome dEle, que nós possamos aprender dEle, possamos também ouvir dEle, que eu acredito ser o mais importante. Senhor Deus,
Como nós nos enganamos às vezes. Pensamos que estamos fazendo grandes obras para o Senhor, quando na verdade são apenas monumentos para o nosso próprio egoísmo. Então, Deus, nessa manhã eu quero pedir que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor, por favor, nos ajude a enxergar aonde é que Jesus quer ir e o que nós podemos fazer para realmente honrá-lo com as nossas vidas. Às vezes nós queremos fazer coisas por nosso próprio esforço, queremos depender da nossa própria força, queremos fazer coisas que nós achamos que deveríamos fazer, mas por favor, Deus, abre os olhos do nosso coração, para que a gente possa entender a Tua vontade. E que essa realidade não seja nossa, que nós não celebremos profetas mortos, e também não possamos estar, talvez, erguendo para nós mesmos monumentos que celebram o nosso próprio egoísmo. Mas ajude-nos nesse processo. Nessa manhã, queremos pedir que Teu Espírito fale no nosso coração. Que esse culto nessa manhã seja um culto de celebração, de alegria, onde nós podemos celebrar o Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou da morte e que hoje está vivo e em nosso meio. Deus, por favor, vem em nosso meio, traz a Tua alegria no meio do Teu povo nessa manhã, para corações que talvez estejam cansados, para vidas que estejam cansados, para forças que talvez estão esgotadas. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a vida que o Senhor trouxe, a vida que o Senhor um dia prometeu, uma vida abundante, seja realidade em nosso meio. Então, Senhor, nessa manhã nós pedimos que o Senhor seja o convidado especial aqui, que o Senhor seja o objeto da nossa adoração, o alvo da nossa adoração. Precisamos do Senhor. Ajude-nos na nossa fraqueza, na nossa pequenez, no nosso egoísmo, na nossa falta de habilidade de entender a Tua vontade. Ajude-nos a depender do Senhor nesse dia. Precisamos do Senhor. Amamos o Senhor. Então vem em nosso meio, só para o Teu Espírito aqui, só para o Teu Espírito em nosso meio, nós pedimos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bom, gente. E aí, tem orado muito durante a semana? E aqui nós temos que fazer um pequeno parênteses. Tem gente que tem dom de oração. E tem gente que não tem dom de oração. E a gente confunde muito isso, porque geralmente quando alguém tem dom em alguma área, ela basicamente quer que todas as pessoas façam a mesma coisa que ela faça. Que ela faz, aliás. E isso em todas as áreas. Por exemplo, como eu tenho o dom de ensino, é uma coisa que eu gosto de ensinar, eu tenho paixão por isso, a minha tendência é querer que todas as pessoas ensinem. Se você tem o dom de serviço, de repente, a tendência é que você queira que todas as pessoas trabalhem na mesma intensidade que você. Se você tem dom de oração, você quer que as pessoas, todas as pessoas, venham em todas as reuniões da oração, orem todo o tempo que você ora, 2, 3 horas, você quer isso, você praticamente exige isso da outra pessoa. Mas existem dons diferenciados, e nós precisamos de todos eles na igreja. Nós precisamos dos que ensinam, nós precisamos daqueles que têm dons de oração, nós precisamos daqueles que falam em outras línguas, nós precisamos daqueles que profetizam, nós precisamos daqueles que aconselham, nós precisamos de todos para que haja edificação na igreja. E nós não devemos cuidar para que o nosso dom não nos mate também. Porque facilmente o dom que nós temos, ele também traz prejuízo para nós. Então, se eu tenho o dom do ensino e querer ficar ensinando o tempo todo, eu vou acabar com a paciência de vocês, eu vou destruir a minha família, porque eu não vou mais passar tempo com eles. Da mesma forma, também é verdade, se você tem dom de oração e querer ficar só num grupo de oração orando, você não vai trabalhar, você não vai passar tempo com sua família. Então, temos que cuidar. O equilíbrio é muito importante. É importante que a gente desenvolva o nosso dom, que a gente o use para a edificação da igreja. E tenho falado aqui durante essa semana sobre oração, e temos aprendido alguns princípios, e essa manhã eu quero falar sobre a oração efetiva quando nós oramos. Aquela oração que é efetiva mesmo. Que, como Elias orou e por 3 anos não choveu. Todos nós queremos orar dessa forma, né? Quero orar para que Deus abençoe a vida da Sônia e ela vire milionária. De repente,
Receba. E de repente ela acorda e é milionária. Só uma pequena ilustração. É verdade. Ou de repente outras orações, né? A gente gostaria que nossas orações fossem atendidas de pronto, não é? Por um cônjuge, de repente por uma situação de doença na nossa vida que nós oramos e seja tirada imediatamente com a mão. Todos nós ansiamos. Quem não quer ter uma oração respondida ou atendida? Todo mundo. E na ansiedade, na busca por respostas, a gente às vezes entra em cada enrascada, porque nós queremos fazer valer a nossa vontade, o nosso desejo atendido, e aí a gente vai nas esquinas, acende uma vela, oferece um frango morto lá nas esquinas, né? Coloca uma garrafa de cachaça com alguns charutos, na ansiedade de ter o teu desejo atendido, porque todos querem que o desejo seja atendido. Então, como nós cristãos podemos ter a nossa oração atendida de forma eficaz quando nós oramos? É o que a gente vai ver hoje. Então, nós temos alguns textos. Isaías 65, 24 diz o seguinte: antes de clamarem, eu responderei. Ainda estarão falando, não estarão falando, e eu os ouvirei. Esse texto não é bacana? Esse texto não traz um ânimo para o nosso coração, dizer, puxa vida, Deus sabe de antemão o que eu preciso, o que eu vou falar, o que eu quero, Deus já sabe. Então ele diz, antes de vocês pedirem, eu já vou responder. Vocês ainda não estarão nem falando, e eu já vou ouvir. Aí nós temos Tiago. Portanto, olha lá, Tiago 5, 16, 18. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Todos queremos ter orações eficazes, não é verdade? Agora, quem de vocês já orou para Deus trazer provação para a vida? Alguém já orou assim? Não precisa pedir, ela já vem normalmente, né? Mas alguém de vocês já orou, Deus, por favor, manda uma doença na vida daquele fulano? Ninguém ora assim, não é verdade? Eu tenho um amigo que um dia foi evangelizar no centro de uma cidade pequena, de 300 mil habitantes mais ou menos, cidade pequena comparada a Rio de Janeiro. E de repente apareceu uma cigana. Aqui não tem muito isso, né, no Rio de Janeiro, mas aquelas que leem as mãos, lê a mão, quero ler tua mão, tua sorte. Isso existe muito lá no sul. E ele estava evangelizando e de repente essa cigana veio para ele e quis ler a sorte. Ele diz, não precisa ler a minha sorte, deixa eu ler a sua. Aí ela ficou assustada, não, deixa eu ver a sua sorte, deixa eu ler a tua mão. Aí ela estendeu a mão para ele. E ele disse, eu vejo aqui na sua mão que falta um homem na sua vida. E ela ficou assustada, está faltando um homem na sua vida, e esse homem é Jesus. Fala para ele, cara recém-convertido, cheio de energia, né? É Jesus que está faltando na sua vida. E ela ficou tão assustada, que ela diz assim, nesse teu Jesus, eu defeco na boca dele. Falou para ele. Aí ele ficou assustado. Aí ele diz, ok, eu vou orar agora para Deus colocar um negócio na sua vida e você vai vir correndo atrás de mim para pedir para que eu ore por você. Vou começar a orar agora. Ela entrou em pânico. Porque eles acreditam nessa questão de maldição. Se eu maldiçava, ela entrou em pânico. Eu disse, eu vou orar agora para que esse Jesus coloque um negócio na tua vida e você vai vir aqui clamando para que eu ore por você, para tirar esse negócio. Ela entrou em pânico. Então vocês imaginam a situação que ele criou lá, né? Mas o que me chamou a atenção foi que ele disse, eu vou orar para Deus colocar algo desagradável na sua vida. E olha só, gente, às vezes nós oramos por coisas que não são tão agradáveis. Devemos orar por coisas que não são tão agradáveis. Olha só, a oração não é simplesmente pedir a Deus por coisas agradáveis, mas é um desejo ardente pela vontade do Senhor, mesmo que essa vontade de Deus seja ruim para os outros e para nós,
amarga ou doce. Olha só o que Jesus fez. Jesus orou essa oração. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que você quer. Jesus estava orando essa oração poucas horas antes de ser pregado numa cruz. Ele disse: Deus, olha só, eu não gostaria de passar por esse processo. É dor, é sofrimento, eu não queria. Se for possível, me livra. Mas se não for possível, faz a tua vontade. E Elias, quando ele ora para que 3 anos e meio não chovesse sobre a terra, ele próprio sofre as consequências da seca de 3 anos e meio. Ele próprio. Então nós costumamos sempre orar por coisas, por favor, Deus, aumenta o meu salário, por favor, Deus, me dá um salário melhor, para que eu possa cuidar melhor da minha família, por favor, Deus, que eu mude de emprego para um emprego melhor, porque esse está chato, aquele chefe é muito chato. A gente sempre quer coisas agradáveis, mas basicamente a oração eficaz é aquela que você deixa clara um desejo ardente pela vontade do Senhor. Assim como Jesus disse, se for possível, tudo é possível para você. Ele diz: Deus, para você tudo é possível. O Senhor pode arranjar um plano de salvação assim para o homem. Eu não preciso morrer na cruz. É possível, você é Deus, pode fazer. Eu não gostaria de passar por isso. Agora, seja feita a tua vontade. E essa é a ideia que a gente quer trabalhar junto aqui. Essa manhã eu quero trabalhar junto com você essa manhã. Quando Jesus dá aos seus discípulos uma lição sobre a oração quando ele amaldiçoa uma figueira. Essa parábola é muito conhecida, você vai encontrar ela várias vezes no Novo Testamento, e ele dá alguns princípios, e a gente encontra essa parábola em Marcos capítulo 11, ele dá então alguns princípios para uma oração eficaz. E é nesses princípios que eu quero passar um tempo nessa manhã. A primeira lição da figueira, ela traz alguns elementos da oração eficaz. Se você tem a sua Bíblia aí, vamos abrir então Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14, e depois a gente lê o resto do capítulo 11, 20 a 26. Primeiro do 11 ao 14. Se vocês não têm a Bíblia, ainda temos algumas lá no guardador de Bíblias. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14. Tá certo. Antigamente nós ouvíamos nas igrejas o barulho de folhas de Bíblias, né, as pessoas procurando. Hoje em dia você não ouve mais, porque uma grande parte está com tablet, né? Mas não tem problema, o importante é ter a Bíblia aberta, independente se ela é eletrônica ou ela é impressa, não importa. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14 diz assim: No dia seguinte, quando estavam indo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma dos seus frutos. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Faz sentido Jesus procurar um figo numa figueira justamente fora da época? Bom, hoje está começando a época do pêssego e essas coisas, que é justamente no final do ano. Então você não vai encontrar muito, com grande abundância, laranja, que é justamente na época do inverno. A laranja já é mais do frio. Então você vai numa laranjeira que está acabando essa produção de laranja, você vai buscar uma laranja e não vai ter nada, vai dizer: serra essa coisa, que não está produzindo nada, mas é fora de tempo. E você percebe: puxa, mas parece que não faz sentido. Agora pula para o versículo 20 do capítulo 11. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, veja, a figueira que você amaldiçoou secou. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito.
Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então essa parábola é uma projeção, ou ela foi projetada para ilustrar a cada um de nós um grande ponto, que é a questão da fé. Nós precisamos ter fé quando oramos. Porque a oração de fé abre as torneiras do poder de Deus para realizar o impossível na vida das pessoas. E olha, Marcos 10, 27 diz, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Chave de tudo é ter fé. Agora o problema é, temos fé? Se Jesus disse aqui, olha só, essa parábola não é porque eu fiz de propósito secar só para mostrar o meu poder, amaldiçoei o negócio e a coisa secou, mas Jesus diz, eu lhes asseguro, aliás, um pouco antes respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Jesus estava ensinando uma lição para os discípulos dele a respeito da fé. Coitada da figueira, pagou o pato, mas Jesus disse, tenham fé em Deus e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá assim, será feito. Agora, Jesus estava falando de uma montanha mesmo aqui? Nós temos que olhar dentro do contexto o que é a montanha que Jesus se refere. E aí nós percebemos, eu não sei se vocês são assim, mas eu sempre dou uma olhada nos blogs, principalmente aqueles que criticam o cristianismo. Então, esses dias eu assisti um vídeo que o cara postou no blog dele e ele dizia o seguinte, esse vídeo é uma crítica equilibrada, ele começa dizendo assim, uma crítica equilibrada aos cristãos. E aí ele senta o pau. Mas ele critica tanto, mas tanto, que eu respondi para ele, não me contive, eu disse, olha, é meio incoerente, porque você diz que é equilibrado e você mostra exatamente um desequilíbrio. Porque você é extremamente o oposto, você vai para o outro lado, extremamente forte. Esse mostra claramente um desequilíbrio e não um equilíbrio. Então, se você quer fazer uma crítica equilibrada, você precisa ver os dois lados, não só o teu, porque isso não é equilíbrio. Gosto de ver isso. E as pessoas usam esse texto. Onde já se viu? Eu vou fazer essa montanha. Não eram montanhas literais. Quando nós olhamos para dentro de uma parábola como essa, quando Jesus ensina uma verdade, ele está falando de tamanho de situações da nossa vida. As montanhas são situações em nossas vidas. Não são montanhas reais. Por que Jesus gostaria que algum discípulo movesse uma montanha? Para quê? Mas sim, precisamos às vezes mover montanhas de circunstâncias da nossa vida, emocionais, espirituais, enfim. Mas montanhas precisam ser movidas. E Jesus diz, pode parecer para o homem impossível, mas para Deus não é. Porque para Deus tudo é possível. E isso nos leva para os elementos-chave de uma oração eficaz. O primeiro elemento dessa oração eficaz é que nós precisamos usar os nossos desejos, os pedidos que nós temos quando nós oramos. Deus nos deu desejos e quer que a gente os expresse. Nem todos os desejos que nós temos vêm de Deus. Não é? Nós vemos isso na Bíblia. Mas desejos nos foram dados por Deus. E Ele gosta que a gente expresse os desejos. Então coloque os seus desejos na oração. Os desejos que você tem. Marcos 11, 24 e 25 diz, portanto eu lhes digo tudo o que vocês pedirem em oração. Creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. O desejo é o ponto de partida. A palavra desejo significa pedir, implorar, clamar. E nós alcançamos algo de Deus quando temos um desejo no coração de ter algo. O que você tem no desejo no coração? Qual que é o teu desejo no coração de ter algo? Você tem desejo por algo, por alguma coisa? Eu tenho vários. E às vezes eu coloco eles diante do Senhor e Ele quer que nós tenhamos o nosso desejo. Ele quer. Salmo 37 diz, deleita-se, agrada-se no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do teu coração. É
estar satisfeito com Deus. Deleitar-se em Deus é ter satisfação nele. E às vezes não temos satisfação, resmungamos com Deus. Para que o nosso desejo seja atendido, eu preciso estar satisfeito com Deus. Precisa haver a satisfação no Senhor. Salmo 107:9 também diz: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente aquele que tem fome. O segundo princípio de uma oração eficaz é creia quando você orar. Creia. Marcos 9, 23, 24. Esse texto mostra de um pai que tem um filho com problema. Aquele filho que cai na água por causa de um demônio. E Jesus pergunta: crês? E ele diz, imediatamente o pai do menino clamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nós todos lutamos com incredulidade na nossa vida, todos nós. E tem momentos em que a gente lê a Bíblia e diz: cara, isso aqui está difícil de crer, não é? E a gente luta com incredulidade o tempo todo. É uma batalha que é travada, e às vezes você vence, às vezes você perde, e você acaba levantando de novo. Mas a palavra crer aqui significa pensar ser verdade, buscar, dar crédito, colocar a confiança no que nós cremos, ter confiança em uma referência moral religiosa. E usada no Novo Testamento é uma convicção e confiança que leva uma pessoa a ser impelida para alguma coisa. Crer. Verdadeiramente crer em Deus, muitas vezes se dará a constantemente voltar a Deus para alguma coisa. Crer de verdade é fazer você voltar para Deus várias vezes pela mesma coisa, pedindo por ajuda. E isso mostrará que nós cremos em Deus. Sabe, quando nós temos alguma dificuldade ou estamos diante de uma decisão grande a ser tomada e você vai diante do Senhor e pede, e não tem certeza, e você vai de novo e pede, você não tem tanta certeza, você vai de novo e pede, isso demonstra que você crê no Senhor. Creia, busque no Senhor, busque nele. Mateus 7,7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Creia, é constante bater, de ir de volta ao Senhor várias vezes. Ele nos ensina esse princípio. Vai lá, bata de novo. Vai lá, peça de novo. Terceiro ponto, receber quando nós oramos. Lucas 18:42, Jesus lhes disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Com aquele cego. Receber significa pegar com a mão. Ou melhor, o termo que todos gostam: tomar posse. Todo mundo gosta desse termo, né? Recebo, tomo posse, não é, Sônia? Esse termo, quando nós recebemos isso, eu aprendi com minha esposa. Interessante. Ela, quando ora alguma coisa, diz: Deus, por favor, essa área da minha vida, eu preciso entregar ao Senhor, peço perdão das falhas. Receba o teu perdão agora, obrigado pelo teu perdão. Aquilo me chamou a atenção várias vezes, porque quando a gente orava junto, de repente ela falava isso: eu recebo o teu perdão agora. Você diz: puxa, eu nunca orei assim. Esse é um novo conceito para mim. E é isso mesmo. Precisamos receber. Quando nós temos certeza de que nossa oração está de acordo com a vontade do Senhor, obrigado, eu recebo isso agora. Entrego ao Senhor a minha vida, peço perdão, recebo o teu perdão. Temos que receber. Receba quando você ora. Receba. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E finalmente, e não se pode fugir disso, quando nós oramos, devemos perdoar. Mateus 6:9 até o 12, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, aquele modelo de oração, Jesus, no finalzinho, diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E olha, gente, se nós temos pessoas que nós não perdoamos ainda, se existe algo em nós que não foi perdoado, é bom você perdoar. O perdão tem duas coisas que vão produzir na sua vida. Primeiro, vai fazer com que Deus ouça a sua oração e perdoe também os seus pecados. E segundo, vai libertar você de um peso que você não precisa carregar.
O peso da falta de perdão adoece a pessoa. Deixa a pessoa doente. Não a pessoa a quem você precisa perdoar, a você próprio. Porque a pessoa que ofendeu você, essa pessoa, ela vai continuar a vida dela. Às vezes ela nem sabe. E você segura aquele ódio, aquela raiva consumindo você por dentro, e você adoece, e você tem uns sérios problemas, e as tuas orações parece que são retóricas apenas. Mas quando você orar, lembre de pedir perdão ou de perdoar da mesma forma como você quer ter os seus pecados perdoados. Olha só o que diz o final, os dois últimos versículos de Marcos 11, 20. Versículo 25 a 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então tem uma condição aqui. Como igreja, nós precisamos usar esse princípio muitas vezes de perdão. Precisamos perdoar mesmo. Perdoar não significa se tornar idiota. Tá? Por exemplo, você confia em alguém as tuas finanças, e essa pessoa rouba você. A tua obrigação é perdoar. Mas isso não significa que você vai continuar deixando ela cuidando das suas finanças. Aí é burrice. Você perdoa, mas ela não vai mais cuidar das suas finanças. Um caso que nós debatemos há 2 anos atrás na igreja em Campo Grande. Uma moça que foi estuprada pelo seu namorado. Foi estuprada pelo namorado. Ela deve perdoar o namorado? Deve perdoar. Ela deve continuar o namoro? Não deve. Pelo menos não a princípio. Porque ele pode reincidir. Então nós temos que cuidar. O perdão, sim. O perdão nós temos que oferecer, mas nós temos que também nos proteger. Simples como a pomba, espertos como a serpente. Então, simplicidade, estende perdão. Como serpente, proteja a você e as pessoas que cercam você. Então, essa questão de perdão é muito importante, porque assim como vocês perdoam, vocês serão perdoados. Assim como vocês medirem, vocês serão medidos. Esse é o padrão do Novo Testamento. Assim como vocês amarem, serão amados. Esse é o padrão do Novo Testamento. Para aplicar essa manhã, Jesus prometeu responder às nossas orações na premissa reconhecida de que as petições devem estar em harmonia com a vontade de Deus. Se as nossas orações estão segundo o nosso padrão, elas estão fora da vontade do Senhor e elas não poderão ser atendidas dentro dessa premissa que Deus estabeleceu. Isso permite a fé, ou pela fé, de receber as respostas que Deus dá. Deus está sempre pronto a atender as orações dos cristãos ou dos seus filhos, e eles podem pedir a Ele, sabendo de que nada é impossível para Deus. Nada. Nada é impossível para Ele. Pode parecer para nós, mas para Deus nada é impossível. Esse tempo que a gente passou estudando sobre oração pode não parecer tão importante nesse momento na sua vida, mas eu garanto para você que pode ajudar você no processo de caminhada cristã, onde você pode ter mais confiança diante do Senhor quando você orar. Aquele texto básico que a gente usou aqui de 1 João 5, de que essa é a confiança que podemos ter diante do Senhor, que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a vontade do Senhor, receberemos. É confiança. Cristão precisa ter confiança, precisa ser confiante no Deus que serve. Às vezes nós não temos confiança no Deus que servimos. Precisa ter confiança. E eu desejo a cada um de vocês, a cada um de nós aqui essa manhã presentes, que nós possamos entrar na presença do Senhor com confiança. 1 João 5, 14 e 15. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Porque quando nós recebemos, sabemos que foi Ele que nos deu. Que Deus nos ajude nessa nossa caminhada cristã aí. Não é fácil, né? Não é fácil ser cristão, nunca foi. Então,
podemos pedir também sobre provações na vida de algumas pessoas, né? Algumas pessoas vão passar pelo deserto. Lembra daquela coisa, ou você está saindo, ou você está entrando, ou você está no meio do deserto. Porque é nesses desertos que nós conhecemos quem Deus é, quem nós somos, e podemos experimentar o poder de Deus. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude na nossa jornada de oração e de dependência do Senhor. Oração, como eu disse no início, tem pessoas que possuem o dom de oração. Porém, a oração, todo cristão precisa fazer. É uma disciplina espiritual. Todos os cristãos precisam orar. Nós precisamos ter essa disciplina. Vamos orar? Deus querido, obrigado por essa manhã, pelo tempo juntos, pelo estudo da Tua Palavra. Agradecemos, Deus, pelos princípios que o Senhor nos ensinou da oração, do perdão, do amor, do respeito. E eu peço nessa manhã que nós, como igreja, possamos usar esses princípios na nossa vida, aplicá-los efetivamente. E que quando orarmos, possamos lembrar deles e entrar na presença do Senhor, diante de Ti, com confiança de que o Senhor ouve as nossas orações. De que nós não servimos um Deus surdo ou maneta, que não consiga ouvir nem um braço que nos possa ajudar, mas um Deus ativo, que está presente no meio do povo, para ajudar, para guiar, para nos exortar, nos chamar a atenção quando necessário for. Nessa manhã eu peço, Senhor, que o Senhor nos ensine a cada dia a depender do Senhor, a entender a vontade que o Senhor tem para a nossa vida e para cada cristão, e que nós possamos, pela fé, receber as respostas das orações que o Senhor nos dá. Deus, entendemos que o Senhor está pronto para responder as nossas orações. Então nós pedimos, Pai, nessa manhã, que o Senhor atenda os pedidos que são feitos diante do Senhor e que estão de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor possa revelar essa Tua vontade para nós e através das coisas que o Senhor permite que tenhamos, que possamos ver o quanto o Senhor se importa com a gente. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa dependência do Senhor. Eu peço isso, Senhor, nessa manhã. E também que nesse dia nós possamos continuar sendo impactados pelo Teu amor. Eu oro para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você, tenha um bom domingo ainda, né? Um domingo preguiçoso hoje, né? Depois de uma semana de chuva com sol agora, gera preguiça. Deus abençoe vocês, tenha um bom domingo.